próxima aqui do Eden Lucas. Pergunta, Alan. Essa vitória pode ser um trampolim para a evolução do Flamengo? Assim, cara, eu não consigo ver evolução no Flamengo, infelizmente, meu amigo. Gostaria muito, né? Vamos ver se pela parte motivacional, porque da forma como a gente acabou conquistando esses 3 pontos foi importante. Você vê, chegamos ao ponto do Bigode já, oficialmente, pedir a cabeça do Paulo Souza por não acreditar em evolução. Não acreditar que o Paulo Souza tenha capacidade. Se a gente tem alguns destaques dessa noite, e os destaques vão muito na questão do senhor Andrés Pereira, que fez uma baita na partida, e do Hugo, né? A gente tem a contrapartida do Paulo Souza. O amigo Clérix falou, ele conseguiu ter êxito, Alain. Ele foi recuar a equipe e foi garantir o resultado. Mas aí, o si não entra. Eu concordo com vocês. Mas da forma como o Paulo Souza mexeu na equipe, ele acabou, né, eliminando o contra-ataque. Eu até falei na Dália, eu falei, Bruno Henrique hoje não faz uma boa partida, mas o Bruno Henrique é o único cara de velocidade que a gente tem. Mateu o Marinho. Só que o Bruno Henrique é um cara de velocidade que ainda tem um neurônio. O Marinho não tem neurônio nenhum. O Marinho não acerta absolutamente nada. Então eu não entraria com o Marinho. Mas ter tirado o Bruno Henrique, que seria a válvula de escape. O Bruno Henrique é um jogador de espaços. O Bruno Henrique não é jogador, né? Consegue uma cabeçada, consegue um drible, mas ele é um jogador que serve ao Flamengo muito mais em jogos onde a gente consegue encontrar espaços do que jogos quando a gente enfrenta 2 linhas de 5, como o Fluminense colocou hoje no primeiro tempo. E quando isso foi acontecer com as substituições que o Diniz acabou fazendo, a gente viu ele tirar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique estava morto. Eu até entendo. Só que é o único cara com velocidade e que tem um neurônio no Flamengo. Nós não temos outro jogador. Então, colocasse ele para correr ali, nesses minutos finais, que ele iria encontrar um espaço com certeza. Só que ele me tira o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, e quem foi o outro que ele tirou? Foi uma vez só, ele tirou o Mateuzinho. O Mateuzinho, ele salvou o Flamengo hoje pelo menos 2 vezes. O Mateuzinho me tirou uma bola que o Rodrigo Caio foi driblado de tudo quanto é jeito e consertou uma merda gigante que o Gabigol ia fazer. O Gabigol volta para recompor, só que na intermediária, na frente da zaga rubro-negra, ele acaba querendo escorar o atacante do Fluminense, que rapidamente soube sair do Gabigol e poderia ter, sim, conseguido o gol do Fluminense ali naquele lance, se o Mateuzinho não tivesse entrado. Eu não vi motivos, sendo muito franco, de tirar o Mateuzinho. Não vi um jogador cansado. Não vi. E ele tira o Mateuzinho para estar com o Isla, que defensivamente é falho, a gente sabe disso todos os jogos. Ele me entra, né, no lugar do Everton Ribeiro. Eu não sei como é que foi, mas na saída do Everton Ribeiro e do Bruno Henrique, ele me entra com o Pablo para botar uma linha com 3 zagueiros. A gente fez uma linha de 5 com 2 laterais, Pablo, Rodrigo Caio e Davi Luiz, que também não fez uma boa partida. A gente vai falar do Davi Luiz mais à frente. A gente vê esse tipo de substituição e aí ele coloca o Vitinho, que, para mim, por estar muito tempo, e eu, é claro, eu já havia pedido o Vitinho aqui, não sei se o Vitinho rende mais jogando aberto lá pela esquerda na velocidade. O Vitinho, quando rendeu mais com o Paulo Souza, rendeu pelo meio, criando pelo meio. Então, as substituições não me agradaram. E depois ele tira o Gabigol e entra com o Lázaro para tentar consertar a merda que ele fez. Só que aí, nessas horas, vale muito o resultado. Deu certo o que ele fez. Deu certo o que ele fez. Deu certo o que ele fez. Beleza. Se é dessa forma que a gente quer ver, a gente não pode falar em evolução. A gente não pode falar que o Flamengo, né, tem, sim, uma estratégia. Eu não gostei do que o Paulo Souza fez. Para mim, o Paulo Souza poderia ter comprometido, sim, o jogo de hoje, porque ele trouxe a equipe do Fluminense toda para cima dele e ele não teve uma válvula de escape para poder tentar matar o jogo. Foi isso que aconteceu. Essa foi a leitura que eu vi, que eu faço do jogo e digo até mais. Não sei se era a estratégia dele, né? Alguns aí maliciosos vão afirmar que sim. O que ele conseguiu hoje com as substituições foi transformar o Hugo no grande salvador da noite. Porque o que o Hugo pegou, principalmente na parte final do jogo, foi sacanagem. A galera que cobra evolução em atuações, se tá falando que hoje é estratégia, desculpa. Então, não pode ter 2 discursos. Uma estratégia de um treinador que deixou o Fluminense atacar por pelo menos uns 20 minutos, eu tô contando aí os acréscimos, né? Uns 20 minutos que só deu o Fluminense, desculpa. Eu não consigo entender você vencer. Congelou lá, Cleiton? Ou fui eu? Congelou lá, daqui a pouco ele volta. Tá.
Então, e muito mais do que isso, galera. Aí, voltou. Vai lá, voltei. Então, assim, eu acho que a hora que faz o segundo gol, eu até perguntei pro Cleitinho, falei, sentiu, hein? O Fluminense sentiu, o Fluminense se abriu. Eu achei que tinha entrado um volante, o Matheus. O menino jogou pra caralho. O Matheus. Número 37, Matheus Martins entrou. Ele botou o Caio Paulista, atacante, o Matheus Martins, atacante, ele tira o volante e o lateral esquerdo. Desculpa. Se eu que eu não sou treinador, também ninguém vai falar, você não é treinador. Mas pelo menos eu, como torcedor, eu vejo isso, eu entendo o seguinte, é hora de matar o jogo. Porque já bateu o desespero. Quando o cara bota 2 atacantes no lugar de um lateral esquerdo e de um volante, é hora de você matar o jogo. E ele não fez isso. Pelo contrário. Pô, peraí, eles vão ter posse de bola, eles empilharam atacantes, sabe o que eu vou fazer? Eu vou empilhar zagueiro. Desculpa. Você que prega, eu prego evolução, tá? Porque hoje a gente enfrentou o Fluminense tem toda uma história com o Fluminense, 5 jogos sem vencer e tudo mais. Mas a gente vai enfrentar adversários piores. Eu tô aqui com a tabela do Flamengo. O Flamengo vai enfrentar uma mamata. Espero que o Flamengo jogue bem contra o Fortaleza, que é o pior time do campeonato. Mas depois vai enfrentar um Bragantino lá naquele estádiozinho pequenininho deles lá, tá? Que o Flamengo não consegue vencer. Se eu não me engano, os últimos 2 jogos foram 2 empates. O Flamengo vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio. O Internacional não perde acho que há mais de 10 jogos que o Internacional não perde. Depois vai enfrentar o Cuiabá, que é aquele jogo que parece que é fácil, os caras se fecham lá e o Flamengo não consegue criar nada. No meio disso tem a Copa do Brasil, que a gente não sabe quem a gente vai enfrentar. Só tem time cascudo nessa fase, né? A maioria dos times são cascudos, tirando talvez o Atlético Goianiense e um outro aí. Os outros times são todos cascudos. E tem um Atlético Mineiro no Mineirão. E aí, no meio disso, tem o Tolima. Eu não consigo ver um treinador que contra um Fluminense, com tudo desenhado, para ele, de repente, tentar matar o jogo e tornar aquilo. Aí eu vejo evolução. Se você vê o cara botar 5 atacantes, se for 5 atacantes, em um determinado momento, Caio Paulista, Matheus Martins, Germán Cano, Arias e Luiz Henrique. 5 atacantes. 5 atacantes. E sem lateral esquerdo, tá? 5 atacantes. Pelo menos o que eu desenho de um treinador que veio da Europa, da puta que pariu, eu vou montar uma estratégia em cima disso e eu vou matar esse jogo agora. Ou eu vou tentar manter a posse de bola para minar os caras, alguma coisa. A estratégia era, bota mais um zagueiro, uma linha de 5. A gente estava na dúvida e eu falei na hora, ele tá com uma linha de 5. Na hora de defender, ele tá com uma linha de 5. E aí a gente já meteu o malho várias vezes no Abel. O Abel jogou contra o Atlético Mineiro numa linha de 5. Foi o que o Paulo Souza fez. Linha de 5. 4 no meio de campo e um cara lá na frente que era o Pedro. Ele matou, por exemplo, o jogo do Pedro. O Pedro matou. Ele botou o Pedro e matou o contra-ataque. O Pedro dominava uma bola, não tinha ninguém do lado dele. Basicamente isso. Então, assim, se você prega evolução, você não pode estar feliz com o que você viu em campo. Você pode estar feliz com o resultado. Eu estou feliz com o resultado. Tá? Agora, você não pode estar feliz com o que viu em campo. Na hora que vi a alteração, para mim, me gerou um pouco mais de medo do que propriamente estratégia. E se tá com medo do Fluminense, o que vai ser do Tolima? O que vai ser do Atlético Mineiro? Como é que vai ser contra se passar pelo Tolima, o que vai ser contra o Boca, contra o Corinthians? Eu não sei. Então, para mim, é isso. Mais uma atuação fraca do Paulo Souza, mas dentro disso, os 3 pontos, uma grande atuação do Hugo, pelo menos dá uma sobrevida para ele jogar o próximo jogo, né? Pelo menos isso, dá aquela moral, né? Já que ele não quis dar a moral pro Pedro. O Pedro, 3 jogos, 3 gols, ele não quis dar a moral pro Pedro, mas ele vai dar a moral pro Hugo. E mais uma moral aí pro Andréas Pereira, que é um jogador que a gente já não conta. A verdade é essa, ninguém vai pagar 65 milhões pelo Andréas Pereira, mas pelo menos o Andréas Pereira hoje, para mim, não sei. Tô aqui pensando. Então, assim, talvez, aí eu vou até perguntar, vou passar a pergunta até pro Alan. Para mim, a melhor atuação do Andréas Pereira com a camisa do Flamengo. Sem sombra de dúvida, Bigode. Acho que o Cleitinho tem muito para falar. A gente pode falar mais do Andrés. Eu acho que hoje vai ter que ser um destaque à parte. Vai lá, Cleitinho, mas sem sombra de dúvida, a melhor partida dele com a camisa do Flamengo.